professora Camila, vou lecionar a disciplina de Ciências para o primeiro ano do Colégio Emaús. Sigam as orientações para assistir sua videoaula. Nossa disciplina é a disciplina de Ciências, então vamos começar na nossa aula, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Então, para começar aqui, vamos fazer a nossa oração? Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse dia, por mais essa aula, pelas nossas vidas e pela vida da nossa família. Nos guarde e abençoe também a nossa mente, para nós podermos aprender. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora nós vamos para a nossa chamada, né, turminha? Então, eu vou falar o nome de vocês e respondem presente aí, tá bom? Então, vou falar aqui, vamos começar, ó. Ana Sara, Beatriz, Esther, Gustavo, Júlia, Kaique, Camille, Laís, Letícia, Lívia, Miguel, Rafaela, Rebeca e Sofia. Bom, fizemos a chamada e hoje é o dia da nossa revisão, não é? Então, nós vamos relembrar tudo que nós vimos aí no decorrer do nosso ano. Então, eu quero que vocês tenham bastante atenção, tá bom? Porque é o momento de vocês tirarem as dúvidas para poder fazer uma prova bem bacana e tirar uma nota legal, mas a prova tá bem tranquila, tá? Tudo que está na prova é o que está aqui na nossa revisão, que vocês aprenderam no decorrer desse ano. Então, nós vamos iniciar aqui falando sobre a alimentação e a saúde. Então, os alimentos, eles são necessários, não são? Para o nosso crescimento e para a nossa saúde. Porque eles que têm, né, as vitaminas, tudo que nós precisamos para crescer saudável. E os alimentos, eles vêm das plantas e dos animais. Então, é importante a gente comer de tudo, não é comer de frutas, verduras, legumes, comer um pouco de carne, beber bastante água, leite também, para a gente poder ter tudo aquilo, né, que o nosso organismo, que o nosso corpo necessita. E aí, os alimentos, eles são divididos, não é, turminha, pela sua origem. Então, nós temos os alimentos que têm a origem animal, então eles vêm dos animais. Então, como exemplo, nós temos aqui a vaca. Qual é o alimento que a vaca nos proporciona? Pensa aí. A vaca nos dá o leite, não é? Que nós tomamos. Então, do leite nós temos o queijo, que nós gostamos de comer, o requeijão. E aí, com leite nós podemos fazer vários outros tipos de alimento. O que mais que a vaca nos dá? Ela também nos dá a carne, não é? Nós não comemos a carne de boi? Pois é, então ela também é da origem animal, pois ela veio da vaca. Além dela tem também o porco, né? A carne de porco que nós comemos. Tem também a abelha. O que a abelha nos dá, né? O que ela nos proporciona, ó, o mel. Então, o mel que adoça as coisas aí na nossa casa também, que é muito saudável, vem das abelhas. Então, todos esses alimentos que nós temos na nossa casa, o leite, o mel, a carne, eles são todos alimentos de origem animal. Temos também a galinha, não é? Que bota os ovos, né? Nós gostamos bastante, então também é de origem animal. A carne da galinha, às vezes o frango que nós comemos em casa. Então, tudo isso vem da fonte dos animais. Além, né, dos alimentos de origem animal, nós temos também os de origem vegetal. Então, os de origem vegetal, como o próprio nome diz, vem de quê? Dos vegetais. E geralmente são o quê? São as folhas, as flores, os frutos, caule, raízes. Ele tem a possibilidade de ser consumido fresco. Então, muitos desses alimentos, né, vegetais, a gente não pode comer cru? Pode, igual quando nós comemos uma banana, uma maçã, um tomate. Então, tudo a gente come, né, cru. Não necessariamente a gente precisa cozinhar, né, ou fazer alguma preparação para poder consumi-los. Então, eles são de origem
vegetal. E aí também tem mais exemplos aqui de origem vegetal, ó. Nós temos os grãos, os cereais, então o arroz, o feijão que nós comemos, a aveia, a soja, tudo são grãos, né, cereais. As frutas que são a banana, a maçã, o abacaxi. Temos também os legumes e as verduras, né, como a alface, a couve, a beterraba, o chuchu. Tudo isso, né, todos esses alimentos que vêm da natureza, né, alimentos naturais, são, né, de origem vegetal. Então aqui tem uma atividade que vocês também já fizeram, então nós vamos passar para a gente poder relembrar, então acompanhem aí comigo, né? Está falando assim: de onde vêm os alimentos que a família está comendo? Observe o que ocorreu e numere as cenas na sequência dos acontecimentos. Então, o que acontece primeiro aqui? Ó, nós temos várias cenas. O que vocês acham que acontece primeiro aqui no desenvolvimento do alimento, né? Ó, o primeiro aqui vai ser, ó, retirar o leite. Então, a vaca está lá na fazenda, né? Lá na roça, e tira-se o leite dela. Depois que se tira o leite, o que acontece? Qual é o processo aqui, ó? Depois que se tira, nós vamos fazer o quê? Usar a matéria-prima, que foi o leite, para fazer o produto, né? Aquilo que nós vamos consumir. Então, são feitos do leite aqui tirado da vaca, faz o queijo. Depois que o queijo é feito, ele é, ó, levado, distribuído para todos os lugares, né? Que seja padarias, supermercados, restaurantes, até chegar à nossa mesa, né? Que é quando nós compramos lá, por exemplo, no supermercado, o queijo para comer na nossa casa. Então, olha aqui o processo que sofre, né? De um alimento, né? De uma coisa natural até chegar à nossa mesa. Então, há uma transformação daquilo. Então, é muito interessante. Que alimento a vaca está fornecendo ao trabalhador? Então, a vaca está fornecendo leite. Que outros alimentos são feitos com leite? Então, coloquei dois aqui, ó, por exemplo, o queijo e o requeijão. E onde esses alimentos são preparados? Eles podem ser separados nas fábricas, né? Tira-se o leite e faz a fabricação, né, em grande escala, em grande quantidade dentro de uma fábrica. Ou também, por exemplo, no caso do requeijão e do queijo. Muitos fazendeiros fazem, não fazem? Às vezes na casa da nossa avó, lá na roça, eles fazem artesanalmente. Então, tem também a opção de fazer. Então, por isso que eu coloquei aqui que eles podem ser preparados ou em fábricas ou em sítios, depende daquele alimento que vai ser feito. No caso aqui do leite, ele pode ser feito tanto que seja na indústria, como também no campo, que eles também fazem, igual o requeijão, né, e o queijo. Aí tem uma outra atividade aqui. Veja os alimentos que cada animal fornece e escreva um produto que pode ser feito com o alimento. Então, aqui nós temos o animal, que é a abelha. O que ele fornece? Ele fornece o mel. E o que nós podemos fazer, né? Que produtos que podem ser feitos a partir aqui do alimento, que é o mel. Então, coloquei aqui, por exemplo, o pão de mel. Eu posso estar fazendo a partir do mel da abelha. Embaixo, nós temos o peixe, que fornece a carne. O que eu posso fazer? Posso fazer um patê, né? Igual o patê de atum, por exemplo. E com a galinha, que oferece carne e ovos, que eu posso fazer? Posso fazer pães, posso fazer bolos, não é, com os ovos, omelete, posso fazer uma carne, né, um frango ensopado. Agora aqui lá na vaca, ó, carne e leite, a mesma coisa. A vaca eu posso fazer o queijo, o requeijão, posso fazer a carne. O porco, né, que nos dá a carne, nós podemos fazer uma feijoada bem gostosa, nós podemos fazer um bacon. Então, os alimentos vindo dos animais, a gente pode fazer inúmeras coisas para nós consumirmos na nossa casa. Terminamos de falar aqui sobre a alimentação e a origem dos alimentos. Vamos falar agora sobre os elementos do ambiente. Então, nós precisamos dos elementos do ambiente para a nossa sobrevivência. Então, nós temos aí o sol, né? São coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso bem-estar. O sol nos proporciona o quê? Ele nos proporciona a luz e o calor. A luz do sol ela é muito importante para a sobrevivência de nós, seres vivos, né?
E o Sol, você sabia o que ele é? Uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela porque ele tem a luz própria. Por isso ele não precisa de nada para brilhar. Ele não precisa da lua, ele não precisa de ninguém para ele poder brilhar. Porque ele é uma estrela e ele tem a sua luz própria. Já a lua é diferente. A lua não possui luz. Ela apenas vai refletir a luz do Sol, como se fosse um espelho. Então, a lua é um satélite. Então, guarda aí, ó. O Sol é uma estrela e a lua é um satélite. E a água? A água é um recurso natural, não é? E a água é um elemento essencial para a nossa vida, para nós sobrevivermos. Se a gente não tiver água, como nós vamos viver, não é verdade? É impossível, turminha, viver sem a água. Porque é pela água, né, que nós tomamos, nos hidratamos, que nós plantamos, né? As pessoas plantam os alimentos, precisam da água para regar, para desenvolver. Então, em tudo nós necessitamos de água. Então, toda a terra precisa da água. Além da água também, um outro recurso que nós, né, precisamos, né, um elemento essencial para a nossa vida, é o ar. Se você pegar aqui ou tampar o nariz aqui, você não vai conseguir respirar, você vai ficar sem ar. E automaticamente você vai desmaiar, porque a gente não consegue ficar sem o ar. Então, o ar é um elemento fundamental, sendo formado por uma combinação de gases, vapor de água e partículas suspensas. Então, né, nós não conseguimos ver o ar, mas nós sentimos, nós precisamos dele para poder ver, para poder viver, né? Além do ar, nós precisamos também do solo. O solo é um recurso muito importante de desenvolvimento, pois é dele que se retiram os alimentos para a nossa sobrevivência. Então, assim como nós precisamos da água para molhar a terra, né, para a terra crescer e dar os frutos, né, aquilo que nós precisamos para nos alimentar, nós precisamos do solo para plantar, porque é no solo que nós plantamos aquilo que nós precisamos. Então, ele também é muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa vida. Agora que nós falamos lá sobre os elementos que são essenciais, que são importantes, né, na nossa vida, é importante também nós cuidarmos do nosso corpo e da nossa higiene, porque se nós não cuidamos da nossa higiene, vai refletir também na nossa saúde. Uma coisa junta a outra, então, ter uma alimentação saudável, cuidar do nosso corpo, ter bons hábitos de higiene, tudo isso vai contribuir para a gente ter uma boa saúde. Então, para nós cuidarmos da nossa saúde também, é importante, né, lavar as mãos. Então, lavar as mãos quando chegar em casa, antes das refeições. Então, né, tem que lavar, principalmente agora na pandemia, o nosso cuidado aumentou, não é? Com a lavagem das mãos, usar o álcool gel. Tomar banho todos os dias, manter as unhas cortadas, né, lavar e pentear os cabelos, escovar os dentes, tem que escovar, né, no mínimo 3 vezes ao dia depois das refeições. Então, tudo isso é muito importante para os nossos cuidados com o nosso corpo. Então, aqui tem algumas imagens, ó, de hábitos de higiene. Então, escovar dente, pentear o cabelo. Se a gente não cuida do cabelo, por exemplo, o que pode acontecer, né? Então, pode dar, né, piolho, quem não cuida do cabelo. Então, é importante pentear, amarrar os cabelos, aí as meninas, né, quando vão para a escola, cortar as unhas e lavar as mãos. Aí aqui tem uma atividade para nós fazermos juntos também do livro de vocês. Observe as situações e numere os quadrinhos de acordo. Então aqui, ó, a primeira imagem que vocês observaram aí, ó. Vamos começar aqui então, ó. Tem o 1, que é o menininho aí que tá um pouquinho descabelado. O número 2, que é outro menino fazendo xixi ali no muro. Pode fazer xixi no muro? Não, né, gente? Tem banheiro para isso, não é? Tem ali um outro que está com o dente todo sujo, né? O que ele precisa fazer? E o último que está jogando uma casca de banana no chão. Então, o correto, ó, ali primeiro, né, que é o menininho descabelado, é o pente, né, para ele poder pentear o cabelo. No 2, que tem um menininho fazendo lá xixi no muro, certo? Ele ir ao banheiro, né, ao vaso sanitário. O número 3, que é o menininho lá que está com o dente precisando escovar. Então, a escova e a pasta de dente. E por último, a lixeira, que é um menino que está jogando a casca no chão,
que deveria jogar a casca dentro da lixeira. Então ficou assim. E aqui tem uma perguntinha para vocês. Marque a opção abaixo que não é um bom exemplo de hábito de higiene. Qual das opções não é um bom exemplo, hein, turminha? É a A, que tem 2 meninos escovando os dentes? É a B, que tem um menino tomando banho? A C, que tem um menino ali, ó, todo irritado, nervoso, coçando a cabeça e parece que tem, ó, uns piolhos aqui saindo do cabelo dele, né? Ou aqui na D, que é a menina penteando os cabelos. Então, aqui o que não é um bom exemplo é o menininho aqui, ó, que está com o cabelo todo sujo. Olha, ele tá com uma cara de criança feliz? Não, ele está com a cabeça com piolhos, né? Então, é uma falta de higiene, uma falta de cuidado com o cabelo dele, né? Com a sua higiene pessoal. Então, a resposta certa é a letra C. Então, agora vamos passar sobre aqui, falando sobre os animais. Os animais são seres vivos também, né? Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, assim como nós, né, seres humanos. Eles possuem, ó, características próprias, então cada um vai ter uma cor, um tamanho, eles vivem em ambientes diferentes, né? E tem tipos de alimentação diferentes, então cada animal com a sua característica. E eles também, turminha, se locomovem de formas diferentes, então é a forma com que eles andam, né? Eles andam, né? Se deslocam de um lugar para o outro. Então, cada um é de uma forma diferente. Eles podem ir andando, pulando, nadando, ou mesmo não se locomover. Olha aqui que legal. Então, igual o leão vai andando, o canguru pulando e o peixe nadando. Então, cada animal com a sua característica. E os animais, eles são divididos em 5 grupos. Então, nós temos o grupo, ó, dos mamíferos, que são aqueles que mamam. Temos o grupo das aves, né, dos pássaros. Temos o grupo dos répteis, dos anfíbios e dos peixes. Então, os animais são divididos em 5 grupos. Agora, nós vamos passar relembrando sobre os materiais da natureza, que nós também vimos, né, nas nossas aulas. Então, nos materiais da natureza, temos o exemplo do lápis. Quando nós consumimos uma mercadoria industrializada, por exemplo, o lápis, nós estamos usando um produto que foi transformado. Então, a gente pega o lápis, a gente acha que o lápis sempre foi daquela forma. E não é verdade, não é? O lápis teve todo um processo para poder chegar a ser o que ele é hoje. Então, a matéria-prima foi mudada para que pudesse atender a uma finalidade. No caso do lápis, foi usado o quê? A madeira, a árvore, para poder fazer o lápis, não foi? Então, ela atendeu uma necessidade. Foi a partir lá da árvore que se transformou em um lápis. Então, é bem interessante a gente ver a evolução das coisas, o quanto elas sofrem as transformações. Então, o material da natureza se transforma em algo para atender a nossa necessidade. Então, ó, nós vamos falar primeiro sobre os materiais de origem vegetal, que são aqueles que vêm das plantas. Então, como exemplos aí dos materiais de origem vegetal, nós temos aqui, ó, o látex, que é extraído da seringueira. Então, aqui olha como eles fazem a retirada do látex. O látex, ele é usado para a produção de borracha. Então, ele vem lá da floresta, lá da árvore, para se produzir borracha. Tem também a madeira, tirada do tronco das árvores. Tem também o açúcar, né, que é extraído da cana-de-açúcar. Tudo isso são exemplos de materiais de origem vegetal. Então, aqui, ó, quando se tira da árvore, lá do tronco dela, nós podemos fazer brinquedos, móveis, né, como um guarda-roupa, uma mesa, tudo extraído lá dos materiais da natureza, né, lá de uma árvore, por exemplo. E aí, ó, além disso, da árvore, o que mais se tira, ó, além da matéria-prima, que é a madeira, também se tira a celulose. A celulose é extraída da polpa da madeira. E sabe o que se faz com a celulose? Se faz papel, aquele outro celofane, alguns tipos de colas. Então, tudo isso sai de uma árvore. Então, às vezes a gente nem imagina o que sai de determinado lugar. Além dos materiais de origem vegetal, nós temos também
o de origem animal, que vem dos animais. Então, nós temos como exemplo o couro, a lã, a seda, a carne, o leite e o mel. Aqui são exemplos de materiais de origem animal, né? Então, o couro, que se faz roupas, botas, pode-se fazer móveis também, bolsas de couro. A ovelha, quando se é tirada a lã, podemos fazer roupas de frio, né? Aqueles casacos, aquelas blusas bem quentinhas. Então, tudo isso é saído de animais. Além disso, nós temos o terceiro, né? Que é de origem mineral, que são substâncias sólidas naturais e elas foram formadas com a intervenção da natureza ao longo dos anos. Então, nos de origem mineral, nós temos como exemplo o ferro, o cobre, o gesso e o granito. Então, muitos de vocês vão ver essas pedras na casa de vocês, na cozinha, no banheiro, às vezes no chão também é colocado. E veio tudo da natureza. E essas pedras foram formadas na natureza ao longo dos anos de forma natural. E aí elas são extraídas e nós usamos na cidade, muitas vezes nas nossas casas. Então, além disso, nós temos como exemplo de materiais aí mineral, o ouro. Olha como o ouro é retirado da natureza. E aí ele é transformado, por exemplo, em barras. Então, olha a mudança que há, né? De uma matéria-prima para chegar a outra. Tem aqui também a prata, ó, que legal também, pode ser transformada em alianças. Então, são coisas que a gente nem imagina como eram. Quando a gente vê assim pronta, muitas vezes a gente pensa que ela já veio daquela forma. E não é assim. Bom, nós fizemos a nossa revisão, então relembramos tudo que nós, né, vimos no decorrer do nosso ano. Então, a turminha, estudem bastante, tá? A prova também tá bem tranquila, então sei que vocês vão ir muito bem, porque vocês já sabem todo o conteúdo aí. Então, ó, bons estudos para vocês, boa prova para todo mundo. Um beijo, ó, e lembrem-se, juntos no caminho certo.